Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para bater um papo sobre os assuntos quentes da semana. Nesse nosso 30º podcast, eu e o Gabeira vamos conversar sobre dois temas. Primeiro, a gente vai tratar desses grupos extremistas que têm surgido em defesa do governo Bolsonaro, grupos que atacam o Supremo, o Congresso e defendem soluções golpistas. E depois a gente vai falar sobre a iminente saída, enfim, do ministro Abraham Weintraub do Ministério da Educação. Gabeira, vamos começar conversando sobre esses grupos extremistas que acho que podem ser simbolizados todos na figura do 300 do Brasil, que tem como porta-voz a tal da Sara Geromini, que ficou conhecida como Sarah Winter, que é uma figura rasa, meio amalucada, mas é ousada. Pois você me aguarde, Alexandre Moraes. O senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar a tua vida. A gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta. A gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham para o senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida. Ela, como todo mundo viu ontem, acabou sendo presa temporariamente. Ela e mais 5 extremistas do grupo dela, eles são acusados de continuar a operar para captar dinheiro para esses atos golpistas que têm acontecido no Brasil. Ainda que os 300, pelo menos na esplanada dos ministérios, não costumem passar de 30 nessas manifestações públicas, eles estavam acampados lá há um mês na esplanada. O Ministério Público do Distrito Federal já vinha pedindo a retirada dos manifestantes por causa da pandemia. No último sábado, a Polícia Militar acabou com o acampamento. Isso tudo a gente já viu no noticiário nos últimos dias. O que a gente não viu, Gabeira, foi qualquer manifestação do presidente Bolsonaro em condenação aos grupos extremistas, ao grupo extremista que atacou o prédio sede do Supremo com fogos de artifício no sábado. Vocês da corrupção, se preparem! Bando de bandidos! E acho, Gabeira, que a gente não vai ver nunca qualquer condenação, não é isso? Eu acho que sim, eu acho que não vai ver essa condenação. Ele talvez tenha terceirizado essa condenação para o Jorge, né? Jorge Oliveira, Jorge Oliveira, que também fez essa condenação porque está prestes a ser indicado para o Supremo, não pode se queimar com o Supremo, né? Mas o governo mesmo ficou silencioso, entende? O Bolsonaro ficou silencioso, o ministro da Justiça fez uma declaração muito ambígua, dizendo que o povo tinha suas razões, que era preciso respeitar a vontade popular. Então, eles são muito... O Weintraub, pessoalmente, visitou um dos grupos, porque você falou, a Sarah Winter personaliza um pouco, personifica, né, um pouco esses grupos, mas ela não é a única. Ali são 3 grupos na esplanada. O dela, chamado Brasil 300, um outro chamado Patriotas e um terceiro chamado Agro. Esse Patriotas também tem uma figura bastante controvertida e bastante agressiva, um sujeito chamado Renan Senna, que já foi preso, e é aquele mesmo que é o que deflagrou os fogos, né? Sim. Que levou os fogos para lá e gravou o vídeo, e é aquele mesmo que atacou uma enfermeira durante uma manifestação na porta ali do Palácio do Planalto. Então, ele também é uma figura importante nesse grupo. Agora, eu soube também que os 3 grupos não falam entre si, não são inimigos, entende? Eles só se reúnem quando há alguma manifestação maior, mas eles não se falam. Sendo que o maior deles é chamado Agro, que foi visitado pelo Weintraub, que não só o visitou, como também mandou buscar no Carrefour várias cestas com lanche, sanduíche, suco, para mantê-los ali um pouco mais, entende? Então, o Weintraub também é ligado a esses grupos, entende, de coração, e indiretamente também até dá a sua contribuição para que eles continuem ali.
Agora, essa mulher e muitos desses que participam desses grupos são candidatos em potencial a disputar eleições. Eles estão ali também com uma pretensão de um dia fazerem campanhas eleitorais. A Sara já foi candidata, perdeu, e agora ela estava, pelo menos desde sexta-feira, ela estava com uma batalha para ser presa. Se você vir, por exemplo, os vídeos em que ela insulta a polícia de Brasília, quando a polícia de Brasília desmonta o acampamento, é impressionante. Ela xinga as pessoas muito perto da cara deles, entende? Eles deviam estar ao lado do povo. Eu quero ver como que vai pôr a cabeça no travesseiro hoje. E não adianta fazer cara de ruim pra mim, não. Pode avisar pro Ibanez que a gente vai voltar. E não tem nenhuma reação, mas eu duvido que ela tenha uma carreira política ascendente como ela espera com a prisão, porque ela se dirige a um público conservador e, simultaneamente, ela tem um biotipo muito difícil de ser aceito pelos conservadores, né? Ela tem muitas tatuagens, fala muito palavrão, já foi prostituta, portanto, pode ser que o projeto político dela de ser presa e depois se candidatar talvez não seja dos mais bem-sucedidos, entende? Ela foi presa, quer dizer, a acusação é que ela continua tentando captar dinheiro para esses atos antidemocráticos. É importante saber, e a investigação vai dizer isso, quem está financiando essa turma, quer dizer, porque eles têm ali o financiamento. E é interessante a gente ver, porque eu fui ver alguns vídeos do 300 pelo Brasil, que eles colocam nas redes, e ali aparecem imagens, por exemplo, de simulação, mas de treinamento militar. Ficam ali os integrantes do 300 pelo Brasil enfileirados, eles são chamados ali de soldados. Mas é curioso que o nome 300 do Brasil, ele, para quem não sabe, ele vem do filme 300, que é uma... Baseado numa história em quadrinhos, né? Exatamente, uma superprodução de guerra baseada numa história em quadrinho do Frank Miller. E aí é curioso porque no filme, eu confesso que eu não tinha visto o filme, eu fui ler um pouquinho antes da gente conversar aqui. É um exército de 300 na Grécia Antiga que luta contra um exército de 30 mil guerreiros. Só que aqui a luta deles é contra a democracia, né? Uma coisa completamente diferente. E não são 300 também. Sim, são bom, o problema, ali acampados nunca são mais de 30. Eu não sei quantos eles podem inflamar Brasil afora. O que eu acho importante também, eu já disse aqui que a gente nunca viu o Bolsonaro rechaçar esses ataques que o grupo da Sara e os outros fazem ao Supremo. O máximo que a gente vê é o que o Bolsonaro fez ontem, deu uma entrevista para a televisão, para a Band, e que ele novamente repete que ninguém tem que se importar com essas manifestações, com faixas sobre AI-5, que o AI-5 não está em vigor, e também repetiu que ele é o presidente e não precisa dar golpe nenhum. Existe AI-5? Não existe mais atos institucionais. É a mesma coisa que levantasse uma faixa, pena de morte. Não existe pena de morte. É a mesma coisa intervenção militar, artigo 142. Não existe intervenção militar. Como é que eu vou dar golpe se eu já sou o presidente da República? Se eu já sou o chefe supremo das Forças Armadas? Só que alguém precisa lembrar Bolsonaro que presidentes dão golpes sim. Autogolpes, Fujimori. Claro, e dão golpes, a razão mais óbvia é para ter mais poder. Assim, já que ele falou em AI-5, como na ditadura, o Costa Silva assinou o AI-5 para ter mais poder do que já tinha, mesmo estando no poder. Mas é um argumento ridículo, mas que ele insiste e nunca é muito contestado em relação a isso. E esses grupos também, né, que ele está, de uma certa maneira, cobertando e protegendo, você vendo a entrevista da Sara, ela tem vários problemas ali. Um deles que há armas, né? Ela mesmo reconheceu que há várias armas. A única coisa que ela disse é que as armas eram de caçadores, que eram armas legalizadas. E ela disse que o objetivo do grupo dos 300 estavam treinando para exterminar a esquerda. Quer dizer, você vê muita gente falando em neutralizar a esquerda, em derrotar a esquerda.
numa visão mais radical, até e mandar prender a esquerda, mas exterminar é muito difícil, né? É um genocídio político. Agora, tem outro dado preocupante que, no fundo, se tornou um certo costume nesse governo, e eu acho preocupante, que são as notas assinadas pelos ministros militares em respostas a decisões do Supremo ou outras coisas. Por exemplo, na sexta passada, o ministro Fux, do Supremo, deu aquela liminar bancando que as Forças Armadas não exercem papel de poder moderador, ou seja, eles não podem intervir em qualquer conflito que aconteça entre executivo, judiciário e legislativo. E aí, logo depois disso, que foi uma reafirmação da democracia, vem o trio Bolsonaro, Mourão e o ministro da Defesa, isso é grave também, o ministro Fernando Azevedo. Eles assinam uma nota oficial que é um desafio claro à determinação do Supremo. Quer dizer, na nota estava escrito, aspas, que os militares não cumprem ordens absurdas, fecha aspas, outras aspas, e não aceitam tentativas de tomada de um poder pelo outro, ao arrepio da lei ou por conta de julgamentos políticos. Quer dizer, claramente os três disseram que podem desrespeitar uma decisão do Supremo, e isso é grave demais. Demais. Eu acho que, além de ser grave demais, foi muito pouco comentado pela imprensa. Passou um pouco desapercebido pela gravidade, você não acha, não? Isso. Quer dizer, a gente tem aí, nós temos hoje um governo que, por um lado, estimula, quando não os reprime, esses grupos extremistas, ele não reprime nem verbalmente, e um governo que, por outro lado, ameaça não cumprir ordens judiciais que eles consideram absurdas, e sabe-se lá o que eles consideram absurdos. Quer dizer, não, em nome das Forças Armadas, né? O que é mais grave. Exatamente. Quer dizer, porque as Forças Armadas não se incomodaram quando a Dilma caiu, nem se incomodaram quando o Collor caiu. Elas entenderam que era uma coisa a ser decidida entre o Congresso e o Supremo. Elas não avaliaram se era político, se não era político. Exatamente. Por que agora elas vão blindar previamente o Bolsonaro? Não tem sentido. O que eles talvez não queiram ouvir, mas vão ter que acabar ouvindo, é porque hoje tem 3 mil militares hoje no governo. Quer dizer, os militares estão assumindo postos no governo. Quer dizer, eles estão o quê? Falando em nome próprio para garantir os seus lugares, seus postos? Quer dizer, não pode. Exato. Isso aí é uma coisa... O próprio ministro Barroso ontem mencionou isso. Se as Forças Armadas são um governo e o governo é derrotado nas urnas, as Forças Armadas são derrotadas e acabou. Evidentemente, isso não pode acontecer. Portanto, acho sim que há um certo esforço que eu considero impróprio de fazer essa identificação com as Forças Armadas. Mas acho também ruim e preocupante você começar a povoar cargos no governo com militares. Isso é o que aconteceu na Venezuela. Isso é a chavização. É um processo parecido com o da Venezuela, entende? Em que realmente eles ocupam lugar no governo, às vezes acumulam soldo e salário, tem algumas melhorias e passam a lutar por esses privilégios, entende? E o Exército passa a ser um cúmplice do governo em todas as situações. Isso é muito grave, não? Tem uma historinha curiosa que dá para colocar agora, que é o seguinte. O ministro da Defesa, o ministro Fernando Azevedo, ele gosta muito de contar uma história. Ele me contou isso o dia que eu conheci, anos atrás, quando ele chefiava aqui no Rio um órgão ligado à realização dos Jogos Olímpicos. E sei que ele conta isso por aí. Ele gosta sempre de dizer o seguinte, olha, eu vivi de perto o impeachment do Collor. Pode pegar a foto que tem lá do Collor, quando ele vai pegar o helicóptero para deixar o Palácio da Alvorada em direção quando ele deixa o governo, e tem lá um militar de bigodinho que era eu, o ajudante de ordens dele. E aí ele conta essa história, conta que estava no helicóptero com o presidente Collor, então o presidente Collor, quando foi para a base aérea para sair de Brasília. E ele conta, o que eu estou lembrando aqui, pelo seguinte, porque ele conta a história sempre mostrando como ele viu o processo de perto e o processo se deu dentro da normalidade democrática, ou seja,
como ninguém, ele acompanhou um impeachment de dentro do Palácio, acompanhou um presidente da República que estava deixando o governo depois de cair, e ele agora assina notas em que diz que o governo e nem as Forças Armadas cumprirão ordens absurdas. Quer dizer, olha que diferença que acontece do mesmo militar 30 anos depois. Exatamente, é impressionante. Eu acho que isso aí foi uma coisa muito grave, porque foi uma declaração em nome das Forças Armadas, porque, afinal de contas, ele é o ministro da Defesa, né? Sim. Que ele não poderia ter dado, não poderia ter escrito, assinado de jeito nenhum, não é correto isso. As Forças Armadas não vão avaliar se o julgamento foi político ou não. Esse processo se dá na Câmara dos Deputados e no Supremo. Agora, colocar as Forças Armadas como árbitro de uma decisão do Supremo e de uma decisão eventual do Congresso realmente não tem sentido, né? Gabeira, vamos para o nosso segundo assunto, a iminente demissão do Abraham Weintraub do MEC. Ele, na verdade, ele deveria ter sido tirado do governo ou sair do governo, porque a gestão dele à frente do MEC é pífia. Ele não devia nem ter entrado. Exatamente. Ele nunca teve um plano para apresentar, ele não tem um êxito para mostrar nada. Ele só repete os chavões da direita, da extrema-direita, contra o Paulo Freire, contra comunistas que ele imagina que estejam rondando o país, etc. Agora, ele acabou saindo, de novo, não pela atuação dele estritamente como ministro, mas porque ele extrapolou até para os padrões bolsonaristas, ou, colocar de outra maneira, eu acho que ele extrapolou, no fundo, no momento errado. Ele extrapolou no momento em que o governo está acossado pelo Supremo e ele próprio responde a um inquérito. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Quer dizer, ele já tinha uma situação frágil desde o dia 20, que foi exibida aquela reunião do dia 22 de abril, reunião ministerial, quando ele falou, todo mundo lembra, que tinha que botar aqueles vagabundos na cadeia, e os vagabundos eram nada menos do que os ministros do Supremo. Que agora estão colocando no inquérito da fake news, né, por votação. Exatamente. E como se não bastasse, no domingo, você já lembrou aí, ele deu ar da graça dele naquela manifestação de apoiadores do presidente na esplanada dos ministérios, e aí foi a gota d'água. E repetiu, né, que Exato. Continuou com aquela posição sobre os vagabundos. Exatamente. Ele repetiu exatamente. Ele falou alguma coisa como: já falei minha opinião, o que eu faria com esses vagabundos. Então aqui nós agradecemos a sua visita. Eu já falei com a minha opinião, o que eu faria com os vagabundos. Obviamente, os ministros do Supremo entenderam a frase como uma nova afronta, e a frase soou mais pesada ainda, porque ela ocorreu, 12 horas depois daquele ataque de morteiro, de fogo de artifício à sede do Supremo. Bom, o Bolsonaro, a conclusão é que no domingo ele concluiu que não dá para segurar o Weintraub no cargo, salvo sempre a possibilidade, porque isso eu apurei com 2 ministros do Palácio, apurei com o 3º auxiliar do presidente, que ele disse que não dava mais para o Weintraub. Agora, o Bolsonaro é craque em alterar o roteiro na última hora. De qualquer maneira, o que parece que está escrito é que ele sai não do governo, ele sai do ministério. Estão tentando aí arranjar algum cargo para ele, até para dar um sinal para os bolsonaristas de que o tipo de ação do Weintraub não é totalmente desprezível para ele, Bolsonaro. Esse Weintraub é um caso muito especial, né? Eu só vou te falar rapidamente. Ele é contra a República, entende? Ele, no dia da proclamação da República, ele fez uma declaração contra a República. E os militares não falaram nada, entende? Aliás, lembrando, ele falou que ele escreveu no Twitter, que tinha sido um golpe militar. Exatamente. E agora, o irmão dele ontem, que também é assessor do presidente, eu leio que ele fez uma conferência no Itamaraty
defendendo um tribunal, um novo tribunal internacional para punir as pessoas, um novo tribunal de Nuremberg para punir as pessoas que não quiseram dar cloroquina para os pacientes. Você vê que delírio, poxa, os Estados Unidos ontem acabaram recusando também o uso da cloroquina na emergência. A agência americana que regula alimentos e remédios cancelou hoje a autorização de emergência que permitia o uso da hidroxicloroquina em hospitais para o tratamento da Covid. Então eles vão colocar o Trump o Trump não, mas vão colocar as agências americanas no novo tribunal Nuremberg deles. Eles são completamente alucinados, entende? Agora, e aí, como só reforçando o que a gente já falou, o Weintraub é alguém que não pode ser deixado de lado. E hoje, aliás, enquanto a gente está gravando aqui, está acontecendo uma nova operação determinada pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito para investigar as fake news, quem propaga as fake news, etc. E tem 21 mandados de busca e apreensão sendo executados agora pela Polícia Federal. Entre os alvos da operação estão apoiadores do presidente Bolsonaro, como o deputado federal Daniel Silveira e o youtuber Alan Santos, e também outros nomes ligados ao partido que Bolsonaro pretende criar, como o publicitário Sérgio Lima e o empresário Luiz Felipe Belmonte. E um deles, um deputado bolsonarista, o Daniel Silveira, do Rio de Janeiro, que já colocou, ele colocou no Twitter de manhã que a Polícia Federal bateu na casa dele e tal, e aí no mesmo tweet ele coloca #não mexa com Weintraub, para você ver a importância do Weintraub para essa turma. Exato, eu acho que se o Weintraub sair, eu ainda não estou convencido, eu acho que o presidente tende, a não ser que ele seja realmente, que ele enfrentar numa situação desfavorável, se o Weintraub sair, vai ser um certo golpe também nessa área mais bolsonarista, né? A própria Carla Zambelli ontem desmentia a saída dele, não que ela tivesse informação, ela queria expressar a posição dela, quer dizer, o bolsonarismo mais radical quer que o Weintraub continue, e os próprios filhos do presidente, né, que representam muito, né? Eu concordo com você que desde domingo os assessores do Bolsonaro, o ministro, garantem que o ministro Weintraub deve sair, mas, como eu já disse aqui, ressalvei aqui, e você reforçou aí, o Bolsonaro é imprevisível, né? Para ele chegar à conclusão que não, vão manter contra tudo, contra todos, ele é costumeiramente alguém que costuma dobrar a aposta, né? Ainda mais quando os jornais de oposição começam a publicar fora Weintraub nos seus editoriais. Exatamente. Ele é uma das razões pelas quais ele tende a achar que vai ser uma derrota para ele, que vai ser uma derrota do bolsonarismo e que é preciso resistir. Enfim, é preciso, porque eu estou dizendo, as pessoas que eu ouço na televisão, os amigos falam, mas os militares estão querendo que ele saia. Mas os militares, eu vou te contar, eles topam tudo, entende? Os militares topam tudo. E quando ele fez aquele ataque à proclamação da República, os militares deviam pelo menos lembrar da sua história, né? E defender a República, e não fizeram nada. Aliás, você está lembrando que quando a imprensa banca alguma coisa e tal, o Bolsonaro gosta de contradizer, e eu estou me lembrando aqui que no ano passado, o antecessor do Weintraub, o então ministro Velez, ele estava tudo determinado que ele ia cair. A Eliane Cantanhede deu a notícia na Globo News, deu ali como um furo e tal, olha, está decidido, o ministro Velez vai cair, etc, etc. E, resultado, ele ganhou uma sobrevida ali de uns 2 meses, e todo mundo soube depois, foi exatamente porque ele não queria dar, segundo ele disse, o gostinho da Globo ter demitido o ministro. Quer dizer, a Globo não estava demitindo ninguém, a Globo estava, na voz de uma jornalista da casa, anunciando e antecipando a notícia. Mas, enfim, então pode ser que exatamente todo mundo, ou seja, fora Weintraub do editorial da Folha de hoje, informações que o ministro Estadão também. Do Estadão, ele recue. Vamos aguardar um pouquinho. Isso aí. E o problema é o seguinte, quanto mais recuar, mais se desgasta.
se ele demitir o Weintraub, também se desgasta com a sua base. Quer dizer, ele está cada vez mais se metendo em situações de perde-perde, entende? Em que nada a ganhar, não é? E agora, eu acho que o mais profundo, né, o mais sério, não é só que a gente esteja numa pandemia, é que ele também, o Weintraub, é o ministro de uma pasta extremamente importante para o Brasil, né? Como é que você coloca numa pasta um militante no nível do Weintraub para dirigir educação no Brasil? É uma coisa impressionante, né? Bom, tá terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente vai ficar por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve a edição de Carolina Moran e Vitor Carvalho. Na terça que vem, a gente está de volta. Tchau. Até lá.